Perder minha filha foi como ter meu coração arrancado do peito, uma dor que não consigo descrever completamente. Desde aquele dia fatídico, o quarto dela se tornou um santuário silencioso, um espaço onde cada detalhe permanece exatamente como ela deixou. Os posters de suas bandas favoritas ainda adornam as paredes, cada um contando uma história de suas paixões adolescentes. Seus materiais de arte estão espalhados pela escrivaninha, como se ela pudesse voltar a qualquer momento para terminar um desenho inacabado. É um espaço que, embora vazio de sua presença física, está repleto de suas memórias, e isso me traz um conforto indescritível. Cada vez que abro a porta do quarto, sou inundada por uma mistura de tristeza e consolo. O cheiro suave de seu perfume ainda paira no ar, uma fragrância que me transporta de volta no tempo, para momentos de risadas e conversas sobre seus sonhos e aspirações. As roupas no armário, cuidadosamente penduradas, são um lembrete tangível de sua presença, como se ela estivesse apenas esperando o momento certo para usá-las novamente. Manter o quarto assim, intocado, é minha forma de honrar sua memória, de manter um pedaço dela ainda comigo em um mundo que parece ter perdido sua cor. Para muitos, pode parecer estranho ou até mórbido, mas para mim, é uma âncora em meio ao caos do luto. É um espaço onde posso me conectar com ela, onde posso sentir sua energia e lembrar de quem ela era, além da tragédia que a levou. Cada objeto, cada detalhe, é um testemunho silencioso de sua vida curta, mas vibrante. E embora eu não entre lá com frequência, saber que o quarto está ali, exatamente como ela o deixou, me dá uma sensação de paz em meio à tempestade de emoções que ainda me assola. É um lembrete de que, mesmo na ausência, o amor que sinto por ela nunca desaparecerá. Alguns meses após a tragédia, quando eu ainda estava tentando juntar os pedaços da minha vida, meu irmão e sua nova esposa se viram em uma situação financeira complicada. Eles haviam gastado uma fortuna em um casamento extravagante, uma celebração que, para mim, parecia mais um espetáculo do que uma união sincera. Quando me pediram para ficar na minha casa enquanto economizavam para um novo lar, senti uma pontada de hesitação. No entanto, a ideia de ajudar a família, mesmo em meio à minha dor, parecia a coisa certa a fazer. Afinal, sempre acreditei que a família deveria se apoiar nos momentos difíceis. No início, a convivência foi tranquila. Eu estava ciente de que eles precisavam de um lugar para se reerguer, e tentei ser o mais acolhedora possível, apesar do meu próprio sofrimento. No entanto, não demorou muito para que eu começasse a perceber pequenas mudanças no ambiente. Comentários sutis e olhares trocados entre eles me deixavam desconfortável, mas eu tentava ignorar, acreditando que era apenas uma fase de adaptação. Eu me apegava à esperança de que, com o tempo, eles entenderiam e respeitariam o meu espaço e a minha dor. Porém, a presença deles começou a se tornar uma sombra constante, uma lembrança de que meu espaço pessoal estava sendo invadido. Minha cunhada, em particular, parecia ter uma opinião sobre tudo, especialmente sobre como eu lidava com o luto. Seus comentários sobre o quarto da minha filha, que ela chamava de santuário, começaram a me incomodar profundamente. Ela insinuava que era hora de seguir em frente, como se o luto tivesse um prazo de validade. Meu irmão, embora mais silencioso, não fazia nada para conter suas palavras. Eu sentia que, aos poucos, o respeito pelo meu espaço e pela minha dor estava sendo corroído, e isso me deixava cada vez mais inquieta. A tensão atingiu seu ápice quando os comentários da minha cunhada passaram de meras sugestões para críticas diretas sobre como eu estava lidando com a perda da minha filha. Ela começou a dizer que manter o quarto intocado era doentio e que eu precisava deixar ir. Cada palavra dela era como uma facada, uma tentativa de invalidar a maneira como eu escolhia honrar a memória da minha filha. Eu tentava ignorar, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar, como uma tempestade iminente. Então, em um dia que parecia ser como qualquer outro, cheguei em casa e fui confrontada com um pesadelo que nunca imaginei viver. Ao abrir a porta do quarto da minha filha, fui recebida por um cenário devastador. Os posters haviam sido arrancados das paredes, suas coisas estavam empacotadas em caixas, e as paredes estavam sendo repintadas de um bege insosso. Era como se alguém tivesse apagado sua presença, como se estivesse tentando reescrever a história daquele espaço sagrado. Eu mal podia acreditar no que meus olhos viam, era uma violação do meu luto, uma invasão do meu espaço mais íntimo. A raiva e a dor me consumiram. Confrontar meu irmão e minha cunhada foi inevitável. Eu estava tremendo de indignação, exigindo saber como eles puderam tomar uma decisão tão cruel e insensível.
Minha cunhada, com uma calma que só aumentava minha fúria, teve a audácia de dizer que estavam fazendo isso como um favor, para me ajudar a seguir em frente. Meu irmão, ao invés de se desculpar, tentou justificar suas ações como se tivessem boas intenções. Naquele momento, percebi que eles nunca entenderiam a profundidade da minha dor, e que haviam cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. A cena diante de mim era um campo de batalha emocional, e eu estava determinada a defender o que restava da minha filha. Em meio ao caos, minha voz ecoou pela casa enquanto eu exigia que eles saíssem imediatamente. A dor de ver o quarto dela transformado em algo irreconhecível era insuportável, e a ideia de que eles achavam que estavam me fazendo um favor era um insulto. Eu não podia acreditar que alguém que deveria me apoiar em meu luto pudesse ser tão insensível e desrespeitoso. A sensação de traição era esmagadora, e eu sabia que não poderia permitir que eles permanecessem sob o mesmo teto. Meu irmão, tentando apaziguar a situação, começou a implorar para que eu reconsiderasse, alegando que não tinham para onde ir. Ele tentou apelar para minha compaixão, mas tudo o que eu conseguia sentir era uma profunda decepção. Como ele pôde permitir que algo tão invasivo acontecesse? Como ele pôde ficar ao lado de alguém que não respeitava a memória de sua própria sobrinha? As palavras dele soavam vazias, e eu não conseguia encontrar espaço para perdão em meu coração naquele momento. A linha havia sido cruzada, e não havia retorno. Enquanto eles saíam, a casa parecia mais vazia do que nunca, mas também mais minha. Eu sabia que a decisão de expulsá-los traria consequências, mas naquele instante, proteger o legado da minha filha era tudo o que importava. A dor de perder o último pedaço tangível dela era avassaladora, mas eu estava determinada a reconstruir o que eles haviam destruído. A raiva e a tristeza se misturavam, mas havia também uma sensação de alívio por ter defendido o que era sagrado para mim. Eu sabia que enfrentaria críticas e incompreensão, mas estava pronta para lidar com isso, pois a memória da minha filha merecia ser preservada com amor e respeito. A decisão de expulsar meu irmão e minha cunhada de casa rapidamente se transformou em um ponto de discórdia dentro da família. Meus pais, que sempre foram um pilar de apoio, agora estavam divididos. Eles achavam que eu havia exagerado, que minha reação fora desproporcional ao que consideravam uma tentativa de ajuda. Ouvir isso deles foi como um golpe inesperado, uma dor que se somava à já pesada carga emocional que eu carregava. Eles insistiam que eu deveria reconsiderar, que o gesto do meu irmão e da cunhada, embora mal executado, era bem intencionado. Mas como explicar a eles que a intenção não justificava a devastação que causaram? As mensagens do meu irmão continuavam chegando, cada uma mais desesperada que a anterior. Ele implorava por uma segunda chance, alegando que estavam em uma situação difícil e que não tinham para onde ir. No entanto, cada mensagem apenas reforçava a sensação de traição que eu sentia. Como ele poderia esperar que eu simplesmente esquecesse o que fizeram? A confiança havia sido quebrada de uma forma que eu não sabia se poderia ser reparada. Eu me via em um dilema, a pressão familiar para perdoar e a necessidade de proteger meu espaço emocional. Em meio a tudo isso, comecei a refletir sobre a natureza do luto e como ele é um processo profundamente pessoal. Cada pessoa sofre de maneira diferente, e não há um caminho certo ou errado. O que minha família não conseguia entender era que, para mim, manter o quarto da minha filha intocado era uma forma de manter viva sua memória. Era um ato de amor, não de doença. Eu sabia que precisaria encontrar uma maneira de comunicar isso a eles, de fazê-los entender que meu luto não tinha prazo de validade. E, acima de tudo, que o respeito pelo meu processo era essencial para qualquer reconciliação futura. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.